Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, público que nos acompanha, boa tarde aos vereadores aqui presentes, todos os seis dos 7 membros dessa comissão estão presentes, ausente somente a vereadora Roseli De Luca Pizzolo, que justificou sua ausência conforme artigo 99, a linha A do regimento interno. Vamos à análise dos projetos nessa terceira reunião ordinária da Comissão de Educação, Turismo, Cultura e Esporte, iniciando com o projeto do Executivo, quer dizer, esse projeto seria da vereadora, com a vereadora Roseli. Então, eu gostaria de perguntar se o vereador Juarez poderia analisar esse projeto, depois nós podemos voltar a ele, que é o PE 1 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a permitir uso de bem público pela Associação de Moradores do Bairro Lote 6, que é a antiga escola do Lote 6, que está sendo encaminhada para a Associação de Moradores do Bairro Lote 6, antiga escola... Jovito, exatamente, Jovito Campos, ali no bairro Lote 6. A gente vai fazer essa inversão de pauta, colocando essa pauta como última pauta da sessão. Então, nós vamos ao PE 4 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei ordinária número 7050, de 30 de outubro de 2017, e que institui o título Amigo do Meio Ambiente, e o relator é o vereador Miri D'Agostin, que está com a palavra. Presidente, boa tarde, a todos os demais vereadores. Fico muito feliz por poder relatar esse projeto, porque o projeto está sendo alterado de minha autoria. Em 2017, Amigo do Meio Ambiente, então agora passará só para as empresas. Ela era pessoa física e jurídica e agora só para a pessoa jurídica. Então, eu encaminho pela aprovação. O relatório do vereador Miri D'Agostin é pela aprovação e está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o relatório do vereador Miri está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos ao PS 6 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação de área de utilidade pública para fins de regularização fundiária no loteamento Ângela Maria, e o relator é o vereador Daniel Antunes, que está com a palavra. Boa tarde, presidente, vereadora e vereadores. A minha relatoria é pela aprovação. Relatoria do vereador Daniel Antunes é pela aprovação e está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto de emenda à Lei Orgânica do Legislativo 1 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins, que acrescenta o parágrafo 3º e o parágrafo 4º ao artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, e está com a relatoria da vereadora Giovana Zanetti, que está com a palavra. Isso que você mencionou. É a emenda à Lei Orgânica de minha autoria. Isso. Então, ficou sob minha relatoria e eu tenho algumas dúvidas sobre esse projeto, que, na verdade, é onde fala que vai ter que acontecer audiências públicas, né? Deverão ser realizadas nas macro-regiões, por conta de as comunidades, então, escolherem o que é prioridade. Eu até gostaria que, como o presidente é o autor desse projeto, dessa emenda à lei orgânica, que explicasse novamente, porque, na verdade, quando eu percebi esse projeto, assim, meio parecido com a questão quem viveu num governo que tinha o orçamento participativo, onde as comunidades participavam naquilo que era prioridade para aquela comunidade. Só que a gente sabe que os recursos municipais, eles não são só de uma fonte, eles têm várias fontes. Podem acontecer com emendas de deputados, enfim. Tem outras fontes orçamentárias que podem acontecer as obras. Eu temo que fique, de repente, a comunidade escolha algo que não está previsto no orçamento, entendeu, Nicola? Uma obra maior, aí eu não vou poder colocar ali como prioridade. Ou uma obra pequena demais, porque o orçamento é menor, né? Então, a pessoa também não vai... as pessoas, né, os moradores do bairro, não vão poder vislumbrar uma obra maior por conta de que não passaria nessas audiências. Eu não sei se eu
eu me fiz entender, não sei se é dessa forma. Eu gostaria que você tivesse, então, com a palavra para nos explicar melhor como que irá acontecer essas audiências públicas. A ideia do projeto surge a partir do que já é realizado pela Assembleia Legislativa do Estado nas discussões do orçamento regionalizado. É diferente do que era feito no orçamento participativo do governo do ex-prefeito Décio Góes. Por quê? Porque naquela época, essas audiências públicas elas não eram realizadas pelo Poder Legislativo. Elas eram audiências públicas que eram realizadas pelo Poder Executivo, que encaminhava, enquanto estava elaborando a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e elas tinham uma questão muito ruim, que era colocar bairro contra bairro. Acabava acontecendo isso, um bairro contra bairro, na priorização de definições. Aqui, a gente está baseando principalmente no que a Assembleia Legislativa faz. Quando o governo, no mês de junho, maio, junho, ele encaminha para a Assembleia Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei, a segunda lei, tem a PPA, que vale 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dá o caminho de para onde nós queremos levar o orçamento do ano seguinte, e depois a Lei Orçamentária Anual, que pormenoriza a questão dos valores. Então, aqui nós estamos falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando a gente coloca as audiências públicas feitas pela Comissão de Fiscalização, que na Assembleia Legislativa é comandada pelo deputado Marcos Vieira, e que faz isso no Estado inteiro, eu já participei de audiências de orçamento regionalizado, por exemplo, aqui na SIC, em que eles fazem o debate, e a ideia é que a comunidade participe, tenha 1 minuto e meio para comentar o que ela vê como prioridade na sua região. Depois, com todas essas informações na mão, a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, ela elabora, pode fazer emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que depois disso vai para o Poder Executivo, que aí o Poder Executivo, com a LDO em mãos, vai elaborar a LOA, que pode acatar ou não a sugestão que vir do Poder Legislativo, porque são sugestões. Né? Hoje nós podemos fazer emendas na LDO, podemos fazer emendas inclusive na LOA, mas na LDO é o caminho mais correto para que depois o Poder Executivo, com a LDO em mãos, saiba qual é a diretriz que nós vamos ter para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Por isso que essas audiências públicas seriam na LDO, para dar a diretriz, para ouvir a comunidade e depois isso ser encaminhado ao Poder Executivo para que ele elabore a LOA. Seria nesse sentido, Ficou baseado claro. muito na Assembleia Legislativa. Ah, sim. Ficou bem claro, né? Acho que os pares também entenderam a questão do projeto. Eu acredito que, se for, então, como uma sugestão, acho que não terá problema. Até é um momento de o Legislativo estar próximo das comunidades e ouvi-los, né? Então, pela aprovação desse projeto. Obrigado, vereador. E ainda fico à disposição dos vereadores, caso tenham algum questionamento em relação a essa emenda. Ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Então, voltamos ao PE1, de autoria do prefeito municipal, redistribuído ao vereador Juarez de Jesus, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso de bem público pela Associação de Moradores do Bairro Lote 6 e da outras providências. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Então, boa tarde a todos. É muito gratificante relatar um projeto como esse, de cessão de uso de um espaço por uma associação de moradores que faz um trabalho relevante na comunidade e que sonha em ter um centro comunitário, em ter um espaço para poder atender toda a comunidade. Então, é muito louvável essa cessão de uso. Então, eu relato esse projeto PE 1/2024 pela aprovação, presidente. Em discussão, parecer do vereador Juarez de Jesus. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, e eu parabenizo o Executivo por dar esse encaminhamento, porque no ano passado foi tentado colocar lá uma casa atleta, e eu lembro que no início do ano passado eu já comentei que isso seria um erro, né? Você colocar 20 e poucos, 30 atletas numa escola desativada, e foi um erro, admitiu esse erro, como o prefeito destaca
né, admitir o erro e ajustar. E agora sim, o espaço é muito bom. Quem conhece a Escola Jovete sabe que tem um campo do lado, uma quadra do lado, pode ser utilizada pela comunidade. É uma escola que tem um tamanho razoável, cozinha, e vai ser muito bem utilizado pela comunidade. Palavra aberta aos vereadores, caso tenham algo a destacar em relação à comissão. Nada mais havendo a tratar, então, declaro encerrada essa terceira reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura.